Quando nós falamos de vida extraterrestre, é inevitável pensar, será que a gente está atrasado ou adiantado em relação a eles? Pois saiba que essa pergunta já foi respondida e eu vou te contar depois da vinheta. Howdy boys, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Avinimania. Eu sou o Álvaro Reis, trazendo aqui onde nós estamos na escala de Kardashev, que é a escala universal utilizada para medir o grau de evolução de qualquer civilização dentro do nosso universo. E se você se considera um ser evoluído, com certeza você vai se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Se puder também deixar aquele like nesse vídeo, isso vai fazer com que o nosso conteúdo chegue mais rápido até você. O cinema internacional como um todo e alguns filmes como Star Trek, por exemplo, sempre demonstraram aquelas civilizações que estariam muito mais avançadas em relação a nós aqui na Terra. Por outro lado, outros filmes como Star Wars, por exemplo, demonstram civilizações que também estão para trás dentro dessa escala de evolução, como os Ewok, por exemplo, presentes dentro da franquia de George Lucas. Mas será que essas civilizações estão de fato tão mais avançadas assim do que nós? E essa foi a principal inquietação do astrofísico russo Nikolai Kardashev, que em 1964 desenvolveu uma escala para medir o grau de evolução de qualquer civilização dentro do universo com base em seu consumo energético. A divisão inicial de Kardashev em 1964 previa 3 tipos de civilizações. Civilizações do tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Começando pelas civilizações de tipo 1, seriam aquelas que seriam capazes de consumir toda a energia disponível dentro de um planeta. Isso seria dominar completamente todas as matrizes energéticas daquele corpo celeste. Já as civilizações do nível 2 seriam aquelas que conseguiriam não só absorver totalmente a energia de um planeta, mas também de um corpo celeste, de uma estrela dentro do seu sistema. No nosso caso, seria o Sol, por exemplo. Enquanto as civilizações do nível 3 seriam aquelas capazes de absorver energia e utilizar não só da estrela e também do seu próprio planeta, mas também toda a energia disponível de uma galáxia como um todo. E embora seja essa a divisão proposta por Kardashev em 64, durante o tempo provou-se que o mais interessante na verdade está entre um nível e outro. Isso permitiria, por exemplo, que a gente classificasse civilizações como de nível 0, que são civilizações que mal teriam domínio do próprio consumo energético do próprio corpo, por exemplo, não dominariam ali as matrizes energéticas do planeta em si. Pela classificação da maioria das literaturas, nós da Terra estaríamos aproximadamente ali no nível 0.7, 0.75. Isso significa, por exemplo, que nós dominamos a maior parte das matrizes energéticas da Terra, como a água, o vento, porém não temos controle sobre algumas variáveis, como, por exemplo, a temperatura e o clima, nós não conseguimos modificar conforme nós queremos, e também erupções vulcânicas, terremotos, esse tipo de situação a gente não controla. Segundo Kardashev, nós só nos tornaríamos uma civilização do tipo 1, por exemplo, quando dominássemos essas variáveis e também pudéssemos utilizá-las ali ao nosso favor. Beleza, Álvaro, mas quando é que a gente vai chegar no nível 1? E a maioria das literaturas atuais cita o espaço de 100 anos, que seria mais ou menos quando a gente dominaria completamente o planeta Terra. Se a gente não chegar nesse nível até 2100, tem algum problema? Não, mas uma hora vai ter. Isso porque de 1800 até 2015, a nossa população aumentou 7 vezes. Enquanto o consumo de energia 25 vezes. Segundo os especialistas, em 3.400 é a estimativa de quando nós não teremos mais capacidade de produzir mais energia do que consumimos. Sendo assim, essa é a data limite para que a gente passe do nível 0 para o nível 1. Porém, alguns pequenos passos já estão sendo dados dentro desse sentido para que a gente chegue de forma mais fácil e suave no próximo nível. E eu estou falando aqui dos planos do bilionário Elon Musk, dono da SpaceX, que até 2024 pretende enviar uma tripulação a Marte e até 2050 estabelecer uma base sustentável no planeta vermelho. Beleza, Álvaro, mas eu quero olhar para frente. O que eu preciso para estar no nível 2 da escala de Kardashev? E aí é o ponto onde o desenvolvimento ele fica um pouquinho mais complicado. Isso porque as civilizações de nível 2 são capazes de utilizar 100% da energia disponível no seu planeta e também absorver completamente a energia de uma estrela dentro do seu sistema, o que no nosso caso seria o Sol. E isso só seria possível se a gente construísse o que é chamado de uma esfera de Dyson ao redor do Sol, que nada mais é que um escudo protetor que canalizasse 100% da energia do Sol ao nosso favor, que nada fosse dissipado no espaço. E aí você pensa, putz, isso é impossível, né? Mas será que daqui a 1000 anos vai ser impossível mesmo fazer algo do tipo? E a gente poderia utilizar esse recurso de várias formas, como por exemplo abastecendo o nosso planeta e também os planetas que nós estivemos colonizando, e até mesmo construir a nossa própria Estrela da Morte, por exemplo, e apontar para a cara de quem não está inscrito no canal ainda.
E por último vem as civilizações de nível 3, que são aquelas capazes de utilizar 100% da energia de toda uma galáxia. E é muito improvável que existam civilizações desse tipo aí afora. Caso contrário, a gente já teria contato com alguma delas, por exemplo. Algumas das literaturas atuais ainda querem classificar, por exemplo, o nível 4 e nível 5 dentro da escala de Kardashev, que seriam aquelas civilizações capazes de explorar a energia de mais de uma galáxia e uma possível civilização mega desenvolvida capaz de explorar toda a energia disponível no universo, que seria bem improvável. Ah, poxa vida, Álvaro, mas você tá aí classificando as civilizações e não existe ninguém lá fora. Mentira, mentira! Se não existisse, não tinha nem canal aqui. E para reforçar esse ponto, eu vou chamar o meu bonde aqui, o Mano Drake e o Mano Siegel. Se você assistiu o meu último vídeo sobre a mensagem de Arecibo, você vai ver que eles têm um papel muito importante nessa pesquisa por comunicação. Isso porque eles estimaram um número de civilizações inteligentes fora do planeta Terra através da equação de Drake, que é a equação onde o resultado ele é obtido correlacionando-se várias variáveis, como por exemplo o número de estrelas da nossa galáxia, a fração dessas estrelas que provavelmente possuem um sistema planetário ao seu redor, o número de planetas dentro desses sistemas que teoricamente poderiam abrigar vida e o número de planetas que de fato abrigariam vida. Olhando para as últimas variáveis dentro da equação de Drake, dentro da vida que poderia ser gerada desses planetas, quanto seria vida inteligente, não uma vida molecular apenas. E dessa vida inteligente, quantas teriam capacidade e meios necessários para se comunicar. Por último, a última variável da equação de Drake é a longevidade e o tempo de vida esperado dessas civilizações. Olhando para a equação de Drake e tentando estabelecer um paralelo com a nossa realidade aqui, é possível fazer algumas estimativas. Como, por exemplo, olhando dentro daquilo que nós chamamos de universo observável, é sabido que nós temos entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Pelas estimativas de Carl Sagan, onde 1/4 dessas estrelas provavelmente possuiriam um sistema planetário em órbita, é possível estimar, então, que desses sistemas, pelo menos 2 ou 3 planetas, por exemplo, 2 planetas poderiam abrigar vida, assim como nós temos aqui a Terra e Marte, por exemplo, e que desses somente um abrigaria a vida. Então a gente chega aqui numa estimativa de pelo menos 100 bilhões de planetas onde poderia existir e se desenvolver vida inteligente extraterrestre. O restante das variáveis da equação de Drake entra um pouco mais dentro do campo de especulação. E para isso eu vou utilizar os cálculos do próprio Carl Sagan. O link do vídeo onde ele faz essa quebra de cálculo, inclusive, vai estar aqui na descrição desse vídeo também, onde é estimado que dentro dessa vida que foi gerada em planetas que houvessem condição, apenas 10% seria de fato vida inteligente. Não seria ali uma vida muito simples ou uma vida unicelular, por exemplo. E que desses 10%, apenas 10% teria de fato ferramentas e instrumentos para se comunicar com outras civilizações. E por último entra o ponto um pouco mais delicado, que é a longevidade dessas civilizações, o quão rápido elas conseguiriam, quanto elas durariam, né? Nós sabemos, por exemplo, que a nossa civilização tem um potencial autodestrutivo muito grande, né? E segundo Carl Sagan, se apenas 0,1% dessas civilizações por si só não se autodestruísse, conseguisse passar ali por um processo de maturação ideal, a gente ainda assim teria no final do resultado da equação de Drake uma estimativa de pelo menos 1 milhão de civilizações possíveis e inteligentes por aí afora. E aí vem a pergunta do milhão, literalmente, né? Aonde que tá todo mundo? Por que ninguém se comunicou até hoje? E essa pergunta, até então sem resposta, ela é muito conhecida. Ela é conhecida como paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi tenta justificar justamente essa pergunta, né? Por que a gente está sozinho até hoje no universo? E para isso existem duas grandes teorias, duas grandes correntes. A primeira, que a gente está de fato sozinho no universo, nós somos os únicos e os primeiros responsáveis por propagar a nossa espécie nos próximos bilhões e milhões de anos. E a segunda, que é uma teoria um pouco mais aceita, que é a teoria do grande filtro de Robin Hanson, de 1996. Segundo Hanson, todas as civilizações teriam passado por um grande filtro, por um grande evento que viria a dizimar esse tipo de civilização ou esse tipo de vida dos seus planetas. Isso faria com que nós só possuímos ali civilizações do tipo 1 e no máximo tipo 2, porém em outras galáxias dentro do nosso universo observável. E se você for olhar dentro da nossa própria história, nós já passamos por um grande evento desse. Há 65 milhões de anos atrás, por exemplo, nós tínhamos ali os dinossauros caminhando sobre a superfície da Terra. Então resta saber se nós já passamos por esse grande filtro e agora temos um caminho longo a percorrer,
ou se de fato nós ainda temos um grande filtro ali à frente, né, que possa vir a dizimar a nossa civilização, que possa vir a dizimar, no caso, a raça humana do planeta Terra. Então eu acredito que essa que seja a pergunta do milhão, né? Em que ponto desse filtro a gente está? Será que ainda tem algum evento que possa vir a ceifar a vida da Terra? Será que um grande meteoro daqui a 1 milhão de anos, como identificado pelas meninas indianas, vai de fato se colidir com a Terra? Ou alguém, por exemplo, pode ir juntar 6 joias do infinito, dar uma estalada no dedo e aí acabou? Não dá para saber muito bem ainda, e essa é uma das grandes questões que intrigam toda a humanidade. E eu convido você a deixar o seu comentário nesse vídeo aqui, inclusive, de onde você acredita que a gente está posicionado relacionado ao nosso grande filtro. Eu, Álvaro Reis, vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e se puder dar aquele like nesse vídeo aqui, fortalece também muito o nosso trabalho. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @OVNImania, e até o próximo vídeo.